Fala, rapaziada, boa noite para todo mundo. Rapaz, voltei rápido, né? Fiz o último vídeo, né, falando das cotas, né, de salário ali, né, de folha salarial que vai ser no Pernambucano. Cotas não, né? Folha salarial que vai ser, né, do Pernambucano, a disparidade, o que repercutiria, né? Eu acho que o sentido, né, dessa notícia, né, a causa e o efeito que causaria com pressão em cima do esporte, que sempre vão pressionar o esporte de todas as formas para que o esporte consiga o título, e se o esporte não conseguir o título, parece que é o fim do mundo do Campeonato Pernambucano, e aí se ganha o título também, é o fim do mundo se ganhar, porque não tem retorno nenhum. Mas enfim, falando agora de notícias de mercado da bola do esporte. O esporte tá aí, todo, o vento e polpa, né? Trazendo, né, notícias, né, atualizando o seu mercado, e de fato boas notícias. O esporte vem acertando em muitas contratações. Hoje já teve o início, né, o Mariano Sosso fez a representação, né, teve a representação e conheceu o elenco rubro-negro para 2024, coisa e tal, e teve boas impressões disso aí, né? O único que não conseguiu chegar hoje foi o Castan, mas aí, consequentemente, nos próximos dias o Castan vai estar aí no CT. Já tem até jogador, né? O Riquelme, que eu não citei aqui nos meus vídeos, é um jogador que tem boas indicativas dos vascaínos, né? Da torcida do Vasco, falando que ele é um prodígio lá na base do Vasco e já está sendo aproveitado no time principal. E aí ele vem, né, para o esporte aqui, por um período, né, contratado com um período com um gatilho de que se ele se destacar aqui, ele vai ser puxado para lá. Esse é o ponto negativo da contratação do Riquelme, mas o torcida do Vasco falou coisas boas do garoto, e tomara que o esporte consiga aí, vamos dizer assim, bons frutos com o Riquelme, já que foi falado bem dele. Eu não vou ser hipócrita, não conheço o jogador, não estudei sobre o jogador nunca, né? Nunca tinha visto, nunca tinha percebido, na verdade, o Riquelme, mas tomara que dê certo aqui no esporte. Mas infelizmente, se der certo, a gente já sabe o que vai acontecer. Mas agora falando sobre Romarinho. Romarinho é, segundo o repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o novo reforço do esporte. Outro jogador que possivelmente vai vestir a camisa do esporte é o goleiro Thiago Couto, do Juventude. Esse também é destaque, sendo que o Romarinho, ele é um jogador que já estava sendo já procurado pelo esporte para a temporada desse ano, inclusive, que acabou já há um tempo, mas estava sendo procurado na última janela. E o Romarinho acabou não acertando e não vindo. E aí, o caso do Thiago Couto é outro caso. Na questão do que o esporte ter o Couto, ele foi um dos destaques da Série B. E um dos destaques como goleiro da Série B. O cara, ele simplesmente pegou o pênalti do Wagner Love, quem não lembra aí, né, do jogo contra o Juventude, aquele jogo que o esporte foi garfado, inclusive. Teve um gol legal anulado. Teve também pênalti que não foi dado. Enfim, o Couto foi destaque naquele jogo e também foi destaque aqui na Ilha do Retiro. Mas ele foi destaque também na reta final. Ele foi importante na reta final para o Juventude subir de divisão. Então, da mesma forma que foi ótimo trazer o Luciano Castan para o esporte, um zagueiro que terminou de titular no Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno, onde ele teve destaque na Série A, também é bom trazer o destaque da Série B. O goleiro um dos goleiros que mais se destacaram na competição esse ano, e trazer ele, assim como o Lucas Ramon também. Mas eu acho que o Couto, ele é melhor, eu acho que ele está no nível acima, principalmente porque a gente precisa de goleiros. Os goleiros que o esporte vem nos últimos anos foram goleiros atabalhoados, goleiros limitadíssimos. Já o Thiago Couto vai disputar uma boa vaga com o Kaique França. Vai disputar. Vai ter uma disputa de alto nível. Dois goleiros bons, o esporte trazendo dois bons goleiros. Então acredito que agora a gente aumentou o patamar de goleiros, né, para a disputa dos campeonatos de 2024. E outra novidade é a possível vinda já quase cravada aí, né, pelos sites de notícias
do mercado da bola, do Bruno Nazário. Lembra que eu falei desse Bruno Nazário aqui há alguns vídeos, um mês atrás ou algumas semanas atrás? Eu falei sobre esse jogador. Eu disse, cara, seria interessante para o Sport trazer um Bruno Nazário, o cara que foi destaque da Série B pela Chapecoense, um dos caras que foram responsáveis por evitar o rebaixamento da Chapecoense. Por que eu não posso ver com bons olhos isso? A gente não viu com bons olhos o Poveda salvar o Avaí? Pronto, o Bruno Nazário salvou a Chapecoense. Os dois times do mesmo estado, né? Santa Catarina. Então, eu vejo que é outra excelente contratação. O Bruno Nazário chegaria, para mim, no meu ponto de vista, para ganhar a vaga de titular. É um jogador arisco, é um jogador que participa muito. Vamos lembrar o gol que ele fez contra o Sport, naquele jogo fatídico contra a Chapecoense, no empate no último minuto. O Sport ganhando o jogo e toma um empate aos 45 do segundo tempo, 44 do segundo tempo, com o gol do Bruno Nazário. Então, assim, é um jogador interessante, é um jogador que vai, sem dúvida, ganhar aí um porte muito grande para a vaga de titular. Vai disputar ali com o Alain, e aí tem outro jogador que está envolvido na negociação do goleiro Thiago Couto, que é o garoto, né? Esse jogador é um meio-campo que veio da base do São Paulo, e eu acho que é contrapeso, né? A gente sabe. E detalhe, tá? Possivelmente o Sport comprou o jogador. E aí foi envolvido na negociação esse jogador por empréstimo do São Paulo. Talvez, né, ainda vai ser aprofundada essas notícias, porque aqui, galera, eu não trabalho com vazamento de notícia. Só quando eu sabia mesmo de alguma notícia. Mas eu trabalho com notícias que já foram vinculadas. E aí ainda vai ser vinculada, vamos dizer assim, vão estreitar ainda a notícia do goleiro, né, de como foi contratado, etc, etc. Eu acho que vão destrinchar mais. Mas eu acho que tem a ver com o mesmo negócio. Foi até falado por um perfil no Twitter de que o Filipinho poderia estar sendo envolvido nessa contratação, nessa compra do goleiro. Tem até nexo, né, de você pensar isso, de que tipo, peraí, o Sport vai tirar dinheiro de onde para comprar o goleiro do São Paulo? O goleiro do São Paulo foi comprado pelo Sport. Então como é que vai ter dinheiro para trazer um goleiro que estava no Juventude, um goleiro que foi destaque da Série B, do Juventude, foi um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro, e o Filipinho, o Sport comprou por 550 mil, se eu não estou enganado, na notícia que saiu, e aí pode ser, para trazer um goleiro de destaque, tem que dar alguém de valor, mas eu não acredito, galera. Então vamos aguardar a questão das notícias sendo vinculadas, mas eu não acredito de que o Filipinho vai ser envolvido. O Filipinho é um dos destaques do Sport para a temporada. Então, eu não acredito que o Sport vai se desfazer do Filipinho por conta do goleiro. Esse goleiro aí, o Thiago Couto, que foi um dos destaques da Série B. Eu acredito que o Sport possa ter uma compensação financeira, comprar aí, envolver questão de grana. Eu não acredito muito. E vale lembrar, pouca gente lembra, mas o Fábio Matheus foi procurado pelo São Paulo, se eu não estou enganado aqui, no final da Série B. O Fábio Matheus despertou interesse, tudo por conta também daquele jogo lá no Morumbi, que o Fábio Matheus jogou muita bola. E o São Paulo ficou de olho no Fábio Matheus. Não sei se isso tem a ver com negociações, mas de fato também foi citado num perfil que eu não lembro qual agora, de que o Fábio Matheus poderia ser envolvido na contratação do Romarinho, que também possivelmente vai vir como definitivo. 2 anos de contrato, podendo se estender a 3 anos. Enfim, galera, todos esses nomes, Bruno Nazário, Thiago Couto e o Romarinho, já muda um pouco o semblante do elenco do Sport. Porque a gente já consegue fazer o esboço de um time totalmente diferente da temporada atual e da temporada passada. Vamos lembrar, vamos fazer um exercício rápido aqui de qual seria o time, no meu ponto de vista. Vocês podem discordar e dizer a opinião de vocês, qual seria o time que vocês botariam para o ano que vem. Mas o meu time seria o Thiago Couto, goleiro, né? Mesmo o Kaique França sendo um bom nome, coisa e tal, uma boa indicativa do Sport, uma boa contratação do Sport. Vale lembrar, nenhum dos 3 que eu estou falando aqui já foram oficializados, nenhum dos 3. A imprensa, né, tanto do Sul quanto a imprensa
de Pernambuco que meio que já deu a notícia, mas não foi oficializado pelo clube. Mas vamos esboçar com eles aí, já que são nomes, os jornalistas que já divulgaram são de credibilidade. O gol, eu entro com o Thiago, mas é uma boa disputa com o Kaique. Se o Kaique ganhar essa vaga, tá tudo bem. Na esquerda, Filipinho, né? Espero que fique de fato, que não sei, que seja só um boato essa ida dele para o São Paulo. E vale lembrar, já vou entrar no adendo aqui falando do Filipinho, já que eu toquei no nome dele. Se o São Paulo disser pro Sport, me dá o Filipinho que eu compro ele. Me dá o Filipinho que a gente vai, no final da temporada, se ele adicionar gatilhos aqui, se ele alcançar gatilhos, sei lá, 25, 30 jogos na temporada pelo São Paulo, a gente compra. Eu penso direitinho, tá? Eu acho que o Sport não tá muito no, vamos dizer assim, né? De escolher tanto, né? A situação do Sport, né? A gente precisa ter um orçamento mais gordo. Claro, tem o dinheiro da LFF, que é o que está sendo cogitado pela torcida, né, nos bastidores aí, de que possa ser esse dinheiro que o Sport está gastando já, né? Só lembrando, né, que já foi feito matérias e mais matérias que tem 135 milhões da LFF para o Sport receber. Não sei se vai nessa quantia mesmo, vai chegar para o Sport em 2020 e 2024. Se vai ser fragmentada, mas era essa quantia que era falada. Mas vamos aguardar as próximas notícias. Mas vamos lá, voltando. Filipinho na esquerda, na direita eu entro com o Lucas Ramon, que foi o destaque do Mirassol no Série B. Zagueiro, Luciano Castan e o Thierry. Mas aí possa ser que o Mariano Souza jogue com 3 zagueiros. Então já ia ser Alisson Cassiano, Luciano Castan e Thierry. Mas aí na volância, se for com 3 zagueiros, eu botaria um volante de contenção. E aí seria o Fábio Matheus. E também tem a questão do Felipe. Se for 2 zagueiros, eu ia com o Felipe junto com o Fábio. Se for 3 zagueiros, eu iria só com o Fábio. Aí eu teria que fazer uma dupla ali no meio, que seria poderia ser a questão do Alan Ruiz e também do Bruno Nazário. E aí, distribuído no ataque, na esquerda, né, eu entraria com o Romarinho. Na direita, eu entraria com o Kaique. E centralizado, entraria com o Zé Roberto. Para mim, esse é o time, galera. Esse é o time que eu acho que poderia já iniciar bem as competições. Ponto. Você pode discordar aí, tá tudo certo. Eu acho que o Sport tem outros jogadores aí, o Pablo Diego e outra, né? Tem se falado muito aí nas redes sociais do Fabrício Daniel. Inclusive, eu botei aqui na aba comunidade um print da curtida do Fabrício Daniel no meu post. Né? Ele curtiu porque eu falei que o Fabrício estava querendo voltar, coisa e tal. E ele está curtindo de geral, torcida em geral aí está curtindo, ele está curtindo. E ele já se declarou, né, que quer jogar no Sport 2024. Ele tem contrato com o Curitiba, mas ele disse que quer jogar no Sport 2024. É até um pouco estranho, né? Eu até estava falando isso com o Luiz. É até um pouco estranho. O cara tem um time que é um time que vai lutar pelo mesmo campeonato do Sport, vai brigar pela mesma coisa, ele tem contrato com esse time, mas ele prefere estar aqui jogando no Sport. É raro isso acontecer. Então, assim, Fabrício, para mim, é um excelente banco. Excelente banco. É um jogador que corresponde à expectativa. E talvez pode até brigar por titularidade durante a temporada. Então, eu também traria o Fabrício. Não vejo bicho 7 cabeças. O que eu vejo é que o Sport vai ter que pagar a multa rescisória para o Coritiba. E aí, trazer o Fabrício. Eu acho que o Fabrício também pode até entrar nesse meio. Ó, Sport, vou ajudar aqui também nisso. Feito, por exemplo, né, o Sabino, quando estava no Santos, que queria vir para o Sport, o Sabino fez de tudo para a multa ser paga e ele vir para o Sport, ser liberado. Enfim, jogador, empresário e clube sempre tem um jeitinho para fazer isso. E possa ser que o Fabrício apareça. Se o Fabrício aparecer, melhor ainda. Acho que o Sport está formando um time muito competente com essas possíveis contratações de fato se concretizar. E aí, torcedor, o que vocês acham do que pode acontecer se Bruno Nazário, se o Thiago Couto e se o Romarinho, não é esse Romarinho, né? O outro Romarinho pintar aqui no Sport. Beleza? Abraço, dá tua opinião.